Olá, vamos tomar um café, vamos trocar ideias, vamos participar de um momento de diálogo? Hoje com o professor Márcio Ewald, que é um professor que há 18 anos atua como professor de filosofia, e o tema do nosso diálogo, o espaço de diálogo, do nosso café, é filosofar com crianças, adolescentes e jovens e o papel do professor para uma filosofia viva. O professor Márcio é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e atua nos colégios Metodista de Petrópolis e no Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis. Um minutinho e já retornamos para iniciarmos o nosso Café com Ideias. Vamos iniciar o nosso café, professor Márcio, como de costume, trazendo sempre uma reflexão que educadores, que escolas nos presentearam no livro Filosofia Viva, 25 anos construindo uma história a várias mãos. E o professor Márcio, na página 92, contribuiu com a história no estado do Rio de Janeiro, na construção desse trabalho do Rio de Janeiro. Na página 92, o professor Márcio colocou uma mensagem após responder algumas perguntas falando sobre essa história. E eu vou tomar a liberdade de ler a sua mensagem, professor Márcio. Quero deixar, no tempo de hoje, pessoas que possam continuar ainda melhor nos próximos anos, cultivando ideias, projetos e realizações. Pois todos os que agora passam por nós são importantes para levar à frente o que fazemos hoje. A sociedade precisa de reflexão profunda e de um pensamento que liberte, longe das ideologias presentes e massificantes. O programa de uma educação para o pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens, é sim a esperança de dias melhores. Professor Márcio. Obrigado, senhor. Suas palavras são muito interessantes, professor Márcio. E como nós vamos brindar os nossos telespectadores da TV Floripa, Canal 4, e aos nossos telespectadores através do nosso canal no YouTube e também nas redes sociais, e em todos os colégios, espalhados pelo Brasil inteiro, somos mais de 500 escolas que desenvolvem esse programa, Educar para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens, buscando uma filosofia viva na escola. Mas os telespectadores, professor Márcio, querem saber um pouco mais sobre você, educador, professor de filosofia, que em Petrópolis desenvolve um trabalho já há alguns anos. Fale um pouco para nós. Bom, Silvio, eu já conheço o Centro de Filosofia desde 1997, Eu conheci, fiz os primeiros cursos aqui com o Centro, Eu sou aqui de Florianópolis, Nasci aqui em 1968. Aí minha mãe, é aqui de Florianópolis, meu pai é de Blumenau. Então tive a minha formação inicial, com a minha família. Depois, todo o meu ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, foi sempre aqui em escolas aqui em Florianópolis. Com 19 anos eu saí daqui, Aí entrei nos seminários franciscanos e tive toda a formação humana e franciscana junto a essa congregação religiosa. Ali eu fiz filosofia, depois fiz teologia e depois mais tarde fiz uma pós-graduação em ensino religioso. E atualmente meu último curso foi em Ciências Sociais, lá na cidade de Petrópolis mesmo, Legal. Na faculdade metodista. Legal. Que bom. É uma caminhada, Caminhada longa. E essa caminhada também recheada de muitas situações gratificantes, como educador, principalmente, trabalhando com pessoas. Mas gostaria que o senhor colocasse algumas ideias. Como é que o senhor se sente participando de um trabalho que tem 25 anos de história, de um trabalho que envolve muita gente por esse Brasil todo, inclusive lá no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis? Como o senhor se sente? 25 anos já é um longo tempo, Então a gente tem muita história que a gente ouviu e muita história para contar também. Com todos os cursos de formação que eu comecei aqui em Florianópolis,
Isso foi importante para eu poder conhecer e cada vez mais melhorar esse próprio material, né? Junto com os assessores, e junto com todos os outros professores, né? Que a gente conheceu ao longo desse caminho. Né? Eu me sinto às vezes como se estivesse num navio, né? O navio ele sai para o mar e ele não sabe ao certo para onde ele vai, né? Preciso que ele tenha, né, toda uma equipe, né, um marinheiro, um capitão e todas aquelas pessoas, desde aqueles que construíram o navio até aqueles que vão fazer essa embarcação seguir adiante, né? Então o Centro de Filosofia nesses 25 anos é esse navio que está indo para mares, né, distantes, né? E cada vez mais a embarcação se fortalecendo. Por quê? Porque esses 25 anos deram muita experiência, né, para todos aqueles que estão navegando nesse navio. Né? Que legal. É uma figura de linguagem bonita, né? Quer dizer, navegar é preciso, né? Isso. Viver não. Até a gente lembra. Mas a ideia desse navegar é preciso no sentido de que a filosofia pode nos ajudar a viver bem também, né? Porque o Fernando Pessoa, quando fala essa frase, né, ele destaca a precisão daquele que está navegando. Né? Então, para realmente ser preciso navegar, tem que ter conhecimento, tem que saber. Né? Se a pessoa não souber navegar bem, ele pode até afundar esse navio. Com certeza. Então, navegar tem que ser preciso, né? Tem que ser consciente. A pessoa tem que saber o que está fazendo dentro daquele planejamento, dentro daquele plano que ele está seguindo. Com certeza. E aí, professor Márcio, esse planejar, esse se preparar, esse estar em sintonia, né, com o que acontece em sala de aula, com o que acontece hoje com os nossos adolescentes, as nossas crianças que têm um desenvolvimento muito maior do que nós, que já temos uma certa idade, tínhamos no tempo em que nós éramos adolescentes. Vivenciamos toda essa experiência, passando isso adiante. E às vezes não tínhamos toda essas oportunidades que hoje tem, né? Mas aí a questão que eu queria refletir com o senhor como é que o senhor se sente ao trabalhar com adolescentes e jovens esse pensar reflexivo, crítico e criativo com e pela filosofia? É sempre um grande desafio, né? Trabalhar com pessoas, né? Ainda mais pessoas que estão em escolas, pessoas que buscam uma boa educação, uma boa formação, né? E a filosofia ela cai em cheio nesse sentido de possibilitar o diálogo, né? O diálogo para conhecer, né, as várias realidades, conhecer as várias famílias, conhecer as várias pessoas que fazem parte de várias instituições escolares. Então, a filosofia é esse prato assim recheado de possibilidades para realmente ensinar a pessoa a pensar. E esse diálogo filosófico é a chave, né, de abertura. E eu acho que o principal ponto de referência do Centro de Filosofia, né? Ensinar as pessoas a fazer esse caminho, né? E esse caminho de pensamento. Ótimo. Nós estamos conversando sobre filosofar com crianças, com adolescentes, com jovens e o papel do professor de filosofia, que é o nosso caso, né? Para que aconteça uma filosofia viva. E aí, já falávamos um pouquinho antes, mas agora mais direcionado, existem diferenças, né, entre alunos que o senhor orientou filosoficamente, e eu coloco a palavra orientar, né, porque esse é o nosso papel enquanto educadores, de mostrar caminhos, de mostrar formas, mas existem diferenças entre alunos que o senhor orientou filosoficamente no início de sua carreira, com alunos que hoje o senhor tem lá em Petrópolis, tanto no Colégio Metodista quanto na Universidade Católica? Eu já passei por vários estados, né, nessas etapas de formação, né, trabalhando direta e indiretamente com as escolas. E desde o início, né, até esses 18, né, caminhando para 19 anos de formação, né, a gente vai amadurecendo muito. Né, e esse amadurecendo vai acontecendo por causa dos vários voos que a gente dá, né? Então, aprender a voar realmente é uma etapa em que a gente vai colaborando, né, com os outros e os outros vão colaborando com a gente também. Então, é necessário para que a gente possa conhecer a realidade de várias pessoas, conhecendo a nossa própria realidade. Então, essa transmissão de conhecimento, né, essas várias experiências que nós vamos adquirindo, né, vai fazendo com que a gente amadureça. Então, desde o início até hoje, né, muita coisa se modificou. Né? Eu amadureci muito e possibilitei também que muitas pessoas pudessem caminhar nesse caminho de amadurecimento, né? Que é a nossa principal tarefa, né, como educadores, né? Fazer com que os outros possam amadurecer cada vez mais.
Muito bem, professor Márcio. Nós poderíamos, nessa questão, e nos delongarmos, né, porque há muito assunto para se falar sobre essas diferenças, né, de quando começamos a ensinar e hoje os nossos adolescentes, os nossos alunos. Porque a cada ano, né, certamente nós estamos tendo como trabalho junto aos adolescentes uma nova geração. Então é diferente, sim, eu também concordo com o senhor. No tempo que eu comecei a lecionar, se falava, se dizia, se defendia algumas posturas, e hoje certamente não daria para fazer dessa mesma forma. Mas antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu queria deixar uma questão para que logo em seguida a gente retomasse, pensando um pouco sobre isso. Um pensar filosófico é ensinado pelo diálogo, que é o que nós defendemos, né? Uma filosofia dialógica, uma filosofia viva. E através de um programa filosófico, pedagógico, filosófico educacional, que tem que começar lá desde a educação infantil até o ensino médio, e que deve ser incentivado para que aconteça na família. Como conseguir, nós que somos professores de filosofia, como conseguir que as famílias se envolvam, que a escola perceba a importância dos alunos filosofarem também nas suas casas? Então, um rápido intervalo e em seguida a gente vai conversar sobre isso. Okay. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando então ao nosso Café com Ideias, né, esse espaço de diálogo, e a gente está dialogando com os telespectadores, e juntos aqui trocando algumas ideias, professor Márcio, como fazer, como incentivar, né, para que esse filosofar que a gente faz com as crianças, com os adolescentes, aconteça também nas famílias e que a escola se abra para esse filosofar com as famílias. Eu vou lembrar aqui o nosso grande educador, né, a nossa principal referência, né, Paulo Freire. Ele dizia que a educação ela deve ser amorosa, né, porque o relacionamento amoroso, né, faz com que as pessoas possam se dedicar, possam aprender, né, possam realmente estar motivadas a modificarem a sua própria formação, né. E lembrando Paulo Freire, eu lembro um poeta alemão chamado Rainer Maria Rilke. Ele tem uma frase que diz assim, né? Um ser humano, amar a outro talvez seja a mais difícil das tarefas, a mais importante. O último teste prova o trabalho para o qual todos os trabalhos só foram uma preparação. Essa frase eu lembrei porque no dia do meu casamento, né, no final da cerimônia eu citei essa frase, né, para agradecer a todos que estavam ali, né, todas as famílias, todas as pessoas, né, e lembrava o relacionamento de amor entre as pessoas, né, eu começando uma família com a minha esposa, todas as pessoas que estavam ali, que são várias famílias, né, e todas essas pessoas com as suas várias experiências, né, seus desejos, suas dúvidas, suas reflexões, e é tudo isso que nós vamos encontrar na escola, né? Esse encontro de pessoas que vão ao longo do seu tempo buscar novas experiências e trazer as suas experiências. Então essa no meu modo de entender, né, seria o mais difícil, mas aquilo que seria o mais eficaz, né? Fazer com que as pessoas se relacionassem num movimento amoroso, né? Um movimento de amor entre as pessoas. Aí vem uma questão que a gente poderia colocar, né? Como hoje os nossos adolescentes entendem esse movimento amoroso que você fala? De que maneira a sociedade hoje coloca essa questão, né? Amar as pessoas, amar o outro, né?
Como se não houvesse amanhã. Como já dizia o Renato Russo, né? Como fazer que os nossos alunos, adolescentes, entendam isso? Eu acho que o entendimento de amor hoje, ele está colocando muita relação de objeto, né? Eu uso o outro para o meu prazer pessoal, o outro pode me usar para o seu bel prazer, né? Mas a relação amorosa não é apenas isso, né? Não é apenas uma troca por necessidade, mas é um relacionamento que pode enriquecer as pessoas. Eu acho que nós, com todo o conhecimento, com toda a bagagem que nós temos, né, temos que mostrar isso, né? Que o relacionamento amoroso é muito mais do que apenas uma troca, né, de carícias, uma troca de necessidades entre as pessoas. Mas é um relacionamento do pai com o filho, relacionamento do professor com o aluno, relacionamento do funcionário com seus empregados, as pessoas que convivem em determinados espaços, né, elas têm que perceber, né, que a relação de amor não é apenas uma relação entre pessoas que se querem. Às vezes eu tenho que amar o meu inimigo também, né? Porque ele vai me fazer crescer em uma série de aspectos. Então é nesse sentido que devemos mostrar, né, na escola, nas famílias, na vida, os funcionários e professores, né, que a relação amorosa é necessária, mas é difícil, né, porque é um caminho difícil, né, das pessoas se conhecerem e conhecerem os outros também. Por isso a importância de uma reflexão filosófica desde pequenos, né, para que eles percebam, né, que quando você diz uma relação amorosa, você está trabalhando elementos éticos, elementos estéticos, elementos morais. Né? E as crianças, né, que a gente percebe do jardim de infância até chegar no fundamental, né, a gente vê toda a dificuldade delas de relacionamento, né? Porque muitas vezes, né, se tira uma coisa que elas gostam, ou se diz um não, ou se fala alguma coisa que elas não gostaram, elas têm que aprender que isso também é necessário, né? Claro. A tarefa educativa também tem essa parte, né? Então, por isso que colocando essas etapas de formação desde a mais tenra infância, as crianças vão aprendendo, né, que dentro da natureza do relacionamento humano, isso faz parte da nossa formação, né? E a filosofia, ela vem em cheio para ensinar como isso pode funcionar da melhor maneira possível. Os telespectadores estão percebendo que a gente está falando de um educar para o pensar, de ensinar a pensar, de filosofar com crianças, com adolescentes e com jovens. E qual é o papel do professor de filosofia, que é o tema desses nossos 4 programas que nós iniciamos hoje. Quer dizer, o que o professor de filosofia precisa fazer para que as nossas crianças, os nossos adolescentes filosofem? E aí vem uma questão que toda essa temporada de programas Café com Ideias, Espaço de Diálogo, eu estou fazendo para as pessoas que vêm tomar um café conosco. Eu defendo, né, com unhas e dentes, que esse programa filosófico-pedagógico está oportunizando uma revolução silenciosa. Essa revolução silenciosa é quando você dá condições para as pessoas dizerem a palavra, dá condições para as pessoas escutarem a palavra, portanto, pelo diálogo, deixarem-se conhecer e, ao mesmo tempo, conhecerem os outros e, ao mesmo tempo, perceberem que fazem parte de um processo que pode ser transformador ou não, né? Então, como professor de filosofia, professor Márcio, dá para dizer que um programa filosófico-pedagógico consegue desenvolver essa revolução silenciosa ou não? Não, eu acho que a escola é o lugar privilegiado de fazer isso acontecer. Porque ali, né, se a gente for perceber, né, as várias instâncias da nossa sociedade hoje, né, a escola muitas vezes ela é talvez até criticada porque é um lugar que quer educar as pessoas, né? E a gente vê que a grande maioria das pessoas não querem às vezes ser educadas. Querem ser levadas pelo seu bel prazer, pelas suas vontades, pelos seus desejos. E de repente a escola fala, não é isso, né? Você pode tomar outros caminhos. Você fez uma coisa, você poderia pensar outras possibilidades. Então a escola mostra, né, vários caminhos, né, para que a pessoa possa pensar em várias possibilidades e que tudo que a pessoa faz traz consequências, né? Então a gente vê, como nos antigos gregos, né, a cultura do cultivo pelas virtudes, né? Então cultivar as virtudes, quer dizer, cultivar valores humanos, né,
que é uma coisa desde o início da filosofia, é a única, talvez, a grande possibilidade de formar cidadãos, né? Críticos, criteriosos, pessoas que sabem conviver umas com as outras, cada vez mais cultivando o que elas têm de melhor, né? E observando aquilo que pode impedir elas de não trilharem esse caminho. Então, acho que o caminho do cultivo das virtudes e uma educação pelo diálogo e pelo conhecimento, né, é o que deve ser o essencial na escola, em todas as disciplinas. E a filosofia vem tentar fazer esse diálogo, né? Fazer com que todas as matérias, todas as disciplinas façam isso, né? Então, nesse sentido, não é somente a filosofia que vai falar sobre isso, mas ela vai fazer com que a matemática, a biologia, o português e todas as disciplinas lembrem, né, que elas são importantes para o cultivo dessas virtudes das pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para reforçar um pouco essa ideia que o senhor está colocando. Quer dizer, é comum, né, a gente escutar, né, de alguns adolescentes que têm aquela aula de filosofia, muito mais uma história da filosofia, muito mais alguns conteúdos que não levam a nada, conforme os adolescentes dizem, né? Então, os alunos que fazem filosofia, eles são privilegiados, ou ter uma aula de filosofia é somente mais um conteúdo que a escola está colocando? Aqui eu lembro um outro autor, né, chamado Ortega y Gasset. Ele tem, entre as muitas publicações, né, uma frase, né, que eu fui buscar para tentar fazer uma tradução. Ele dizia o seguinte, que a filosofia é uma coisa inútil, né? Mas o que é essa inutilidade, né? Nesse sentido de, se nós queremos a filosofia como uma coisa que vai me dar algo, né? Por exemplo, eu quero uma água, eu vou pegar essa caneca, né? Vou encher e vou beber. É uma coisa útil. Ou né? vai tomar um café nela. Ou vou tomar um café, né? Ou seja, aquilo que eu vou colocar aqui dentro, né? Então, nesse sentido, a filosofia não tem essa utilidade, né? Ela vai muito mais além do que isso, né? Então, a utilidade de filosofia, por exemplo, uma ave, né? Ela sabe voar e faz com que isso seja a característica dela. Um peixe, né? Ele sabe nadar e eu sei que ele é um peixe porque ele nada. O ser humano, ele tem também uma característica própria dele, que é o pensamento. Assim como a ave voa, assim como o peixe nada, é próprio do ser humano buscar, né, o desenvolvimento da sua intelectualidade. Então, nesse sentido, né, a filosofia, ela tem a sua utilidade porque ela quer fazer com que a gente perceba, né, que a gente tem que aprender a pensar. E todo mundo, às vezes, busca na filosofia uma utilidade. Eu quero aprender a pensar, então eu vou lá pegar a filosofia e vou aprender. Não, não é bem assim, né? Eu vou fazer com que ela me modifique, ou vou fazer com que ela me faça fazer aquilo que eu sou. Que, no caso, uma pessoa, um ser pensante, um ser crítico, né? E aí eu gostaria também de colocar essa reflexão, né? Que todos nós somos filósofos. Todos os telespectadores somos filósofos. Por quê? Porque nós pensamos, porque nós refletimos, porque nós dizemos a palavra, porque nós entendemos o mundo e queremos discutir sobre isso que nós falamos, sobre o que nós entendemos, sobre o que nós observamos no mundo. Então, todos somos filósofos porque pensamos, porque agimos também, né? Então, quando alguém diz que a filosofia não leva a nada, como a gente tem alguns adolescentes que, por infelicidade, tem algum caminho, né, que está sendo feito nessa aula de filosofia, e que ele diz assim, mas eu quero fazer medicina, para que eu quero filosofia? Ou eu quero fazer exatas, para que eu quero ter filosofia? E, ao mesmo tempo, quando você tem professores, e aí eu estou falando do teu caso, de muitos professores que desenvolvem um trabalho reflexivo com o nosso programa, com o que nós defendemos, você tem adolescentes, você tem crianças, você tem jovens que dizem, opa, quando eu penso, eu tenho força. Quando eu reflito, eu tenho força, sozinho. Quando eu faço isso no grupo, em comunidade, eu tenho muito mais força. E eu posso transformar, eu posso mudar. Até num conselho de classe que a gente teve no Instituto Metodista agora, né, nesse mês de julho, foi uma das questões que apareceu no final do conselho, né? E os professores percebendo a grande dificuldade dos alunos em aprender a pensar, né? Eles têm toda a tecnologia, todo o conteúdo, todas as informações, todos os livros, mas muitas vezes não sabem utilizar isso de maneira que a gente poderia dizer correta, né? Não sei se poderia falar isso, né? Mas usar
todas essas ferramentas que existem, né, para desenvolver o que é o principal nosso, né, é aprender a pensar bem, né, e aprender a pensar de uma maneira que eu possa modificar e construir o meu mundo. Claro. Essa é a principal tarefa, né, Claro. não só da filosofia, mas de todas as disciplinas que são reflexivas e que a filosofia vem para poder potencializar isso cada vez mais, né. Sem dúvida. Nós poderíamos ficar aqui conversando muito tempo, ainda mais na área de filosofia. Não falta assunto, né? Não falta assunto. Mas nós vamos para o intervalo e no retorno, professor Márcio, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os telespectadores, como professor de filosofia que está em sala de aula, trabalhando com adolescentes, trabalhando com jovens lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, nesse programa que a gente está iniciando uma reflexão sobre qual é o papel nosso, enquanto professores, para que a filosofia seja viva, que seja significante na vida das pessoas e na nossa vida também, enquanto profissionais. Ok. Então, um rápido intervalo e no retorno, as suas considerações finais. Ok. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Muito bem, professor Márcio. Retornando então a essa nossa parte final do nosso programa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os seus alunos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os milhares de alunos, né, que por todo o país estão fazendo filosofia, essa filosofia viva que nós queremos, e para os educadores, né, pais e professores que também querem essa filosofia viva. A sua mensagem? A gente sempre ganha muitos presentes, né, em datas significativas, né, aniversário, Páscoa, Natal, né, momentos importantes da nossa vida. Mas de todos esses presentes, né, que são coisas materiais, né, roupas, joias e tantos outros objetos que a gente já ganhou, né, eu gostaria de citar um livro, né, que o livro, mais do que um presente, ele é uma presença, né? Ele mostra, né, toda a força do pensamento daquela pessoa, né, que fez um longo caminho de descoberta, de experiência, que deixou aquilo registrado, né? Assim como tantos livros, né, que a editora já fez, assim como tantos outros livros e presenças que nós, né, recebemos e que foram importantes para a gente poder partilhar esse caminho, né? Então a minha mensagem para todos os educadores, famílias, e alunos, todos aqueles que fizeram parte desse nosso caminho, né, nesses 25 anos, seria que todos pudessem ser essa presença, né? Que eles possam ser essa modificação, né? Possam ser essa diferença pelo caminho da reflexão, usando, né, todo o conteúdo filosófico, pedagógico e principalmente humano, né, de formação, né? Então que todos possam se dedicar cada vez mais a descobrir seu próprio caminho e fazendo isso, né, observando o caminho de tantas outras pessoas que deixaram isso registrado, né, em livros, em histórias, em tantas outras coisas que nós descobrimos ao longo do nosso próprio caminho. Que legal. O professor Márcio não colocou isso, mas eu vou colocar aqui. O professor Márcio está com um projeto no Troféu Amigos da Filosofia, né, e está querendo ganhar o troféu, né, levar o troféu para Petrópolis. Vou ganhar, hein? Mas antes de encerrarmos, professor Márcio, eu queria primeiro fazer um brinde porque nós tomamos um café juntos, né? Saúde, juntos, né? com os telespectadores. E depois passar às suas mãos o livro Filosofia Viva, que o senhor ajudou a escrever. Isso. Né? Nos 15, 18 anos de história junto conosco, e agora lá em Petrópolis, nos últimos anos, desenvolvendo um trabalho junto às escolas. Então, professor Márcio,
muito obrigado. Silvio, obrigado a você, né, por esses 25 anos, né, que vão ser mais 25, né? Com certeza. E mais 25. A gente talvez não esteja aqui, né, nos próximos 100, mas muitas pessoas vão estar, né? E esse caminho que a gente fez até aqui, ele vai ser importante para que os outros possam continuar, né? O que é a nossa principal tarefa, que é aprender a ensinar a pensar. Né? Que legal. Vamos Obrigado, ensinar Silvio. a pensar. Um abraço.